Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre trigonometria e vamos começar pelas relações trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos identificar o que é um triângulo retângulo, os lados e as relações entre esses lados. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um triângulo retângulo. A gente fala em triângulo retângulo, então vamos ver se a gente consegue entender. Vamos imaginar um círculo e eu vou cortar metade do círculo. Cortar o círculo ao meio. Vou ter aí o diâmetro separando as duas metades, vou ficar com uma metade do círculo, um semicírculo, portanto. E em cima dessa semicircunferência, eu vou marcar alguns pontos aleatórios. Eu vou, no caso aqui, marcar 3 pontos aleatórios quaisquer. Então, vou marcar o ponto A1, A2 e A3. E nas extremidades dos diâmetros, o ponto B e o ponto C. Então, eu tenho o ponto B e o ponto C, delimitando ali as extremidades do diâmetro da semicircunferência, do semicírculo, e os pontos A1, A2, A3, pontos aleatórios quaisquer em cima da circunferência. E aí eu vou ligar o ponto A1 a ponto B ao ponto C. Eu vou formar um triângulo. Vou fazer a mesma coisa ligando o ponto B e C ao ponto A2, um outro triângulo. E vou fazer a mesma coisa com o ponto A3. Então, para quaisquer pontos em cima dessa semicircunferência, eu vou ligar ali as extremidades do diâmetro. O que esses 3 triângulos têm em comum? O que eles têm em comum é que este ângulo formado por este ponto que está na semicircunferência formam exatamente um ângulo de 90 graus. Então, se a gente for medir aquele ângulo formado, ele é um ângulo de 90 graus. E é exatamente isso que define um triângulo retângulo. É todo e qualquer triângulo em que um dos ângulos forma um ângulo reto ou um ângulo de 90 graus. Então, este ângulo reto ele vai ser identificado por este sinalzinho, um quadradinho com pontinho, às vezes não se coloca o pontinho, mas o quadradinho. Toda vez que o triângulo tiver este quadradinho em um de seus vértices, significa que aquele é um triângulo retângulo. Aquele ângulo marcado tem 90 graus, é, portanto, um ângulo reto. E aí nós vamos identificar os lados, porque eles têm nome. Quando eu tenho um triângulo retângulo, aqueles dois lados que ficam coladinhos no ângulo de 90 graus vão se chamar catetos. Então, os dois ângulos que ficam ali coladinhos no ângulo de 90 graus, eles formam para um lado e para o outro um cateto e outro cateto. E aquele lado que fica lá do outro lado, afastado do ângulo de 90 graus, vai se chamar hipotenusa. Então, todo triângulo retângulo tem 2 catetos e uma hipotenusa. Os catetos estão juntinhos, são 2 irmãos que ficam coladinhos ali no ângulo de 90 graus, e a hipotenusa que fica lá do outro lado. Para o estudo de trigonometria, é importante não somente conhecer quem são os catetos, mas se este cateto está próximo ao ângulo dado ou longe do ângulo dado. Então, por exemplo, eu tenho um triângulo retângulo, ele foi identificado aí pelo sinalzinho do ângulo reto, e um dos ângulos foi fornecido, o ângulo alfa foi fornecido. Então, eu tenho 2 catetos e uma hipotenusa. A hipotenusa é fácil, é aquele lado que fica lá oposto ao ângulo de 90 graus. Então, esse aqui foi fácil de identificar, porque eu tenho um ângulo de 90 graus, 2 catetos, quem não é cateto é a hipotenusa. Agora, um dos catetos que fica próximo ao ângulo vai se chamar cateto adjacente. Ad quer dizer junto, né? Vem aí adnominal, advérbio, adjunto. Então, ad quer dizer junto. Então, todo o lado que estiver juntinho do ângulo fornecido vai se chamar cateto adjacente. Então, esse é o cateto adjacente, junto aqui do ângulo alfa, e, consequentemente, o outro cateto, que fica lá do outro lado, chama-se cateto oposto. Tá bom? Então, dado o ângulo de 90 graus, triângulo de 90 graus, eu defino quem é a hipotenusa, quem é o cateto adjacente, quem é o cateto oposto. Tem que fazer isso. Por quê? Quando eu dividir um lado pelo outro, eu vou pegar as medidas desse ângulo, a medida desses lados,
Quanto mede esse lado? Quanto mede esse lado? E esse aqui mede quanto? Quando eu pegar essas medidas e dividir uma pelas outras, o resultado são relações trigonométricas. Por exemplo, quando eu falo em seno do ângulo alfa, quem é o seno do ângulo alfa? Eu vou pegar o cateto oposto, e divido pela hipotenusa. Quando eu faço essa divisão, quanto que mede o cateto oposto? Divido pela medida do tamanho ali da hipotenusa. Esse resultado se chama seno de alfa. O cosseno de alfa é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Sempre que eu dividir um lado pelo outro, eu vou ter uma relação. Ou é seno, ou é cosseno, ou é tangente. Se for o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o resultado eu chamo de seno. Se for o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, o resultado eu chamo de cosseno. E se for o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, o resultado eu chamo de tangente. Isso vai ser importante para a gente conseguir analisar medidas de ângulo, medidas de triângulos, quando eu tenho poucas informações sobre o triângulo, tá bom? Bom, vamos ver esses dois triângulos retângulos e tentar descobrir o seno, cosseno e a tangente do ângulo alfa e do ângulo beta. Então vamos lá para o seno de alfa. É o cateto oposto, então alfa está aqui, ó. O cateto oposto é esse aqui, né? Nós temos o cateto adjacente, é o 3, o cateto oposto é o 4 e o 5 é a hipotenusa. Então vamos lá, cateto oposto sobre a hipotenusa. Está aqui 4/5. Cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é o 3, sobre a hipotenusa, que é o 5. E a tangente de alfa, que é o cateto oposto, que é o 4, sobre o cateto adjacente, que é o 3. Então esses são os resultados. A mesma coisa eu vou fazer aqui no triângulo da direita. Ó. Vou fazer aqui o seno de beta, é o cateto oposto. Então veja, esse 13 aqui é a hipotenusa, porque ele está oposto aqui ao ângulo de 90 graus. Cateto oposto, vou botar aqui CO, cateto oposto, aqui CA, cateto adjacente. Então vamos lá. Seno é igual ao cateto oposto, 5, sobre a hipotenusa, 13. Cosseno de beta é igual ao cateto adjacente, é o 12, sobre a hipotenusa, que é 13. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, é o 5 sobre 12. Identifiquei os lados, o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente, o que é hipotenusa. A partir daí é só usar as relações. Isso aí a gente consegue fazer as relações. Alguns ângulos, como 30, 45, 60, esses valores de seno, cosseno, tangente eu tenho que saber. Os problemas não vão fornecer o valor do seno, do cosseno e da tangente quando os ângulos forem de 30, 45 ou 60. Esses a gente tem que saber. Tá aí a tabela. A notícia boa é que é fácil decorar. E aí a gente vai ver a forma mnemônica, a musiquinha, que é manjadíssima, que ajuda a gente a construir essa tabela, tá bom? Ok. Uma forma mnemônica de decorar essa tabela, que nos vai ser muito útil, é aquela musiquinha de Natal. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então você vai fazendo essa musiquinha, tipo a melodia do Jingle Bells. Você vai escrever 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, põe raiz lá no 3 e também no 2. Então veja, você já escreveu seno e cosseno de 30, 45, 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, põe raiz lá no 3 e também no 2. A tangente. A tangente é diferente, vejam só vocês.
raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então aí você consegue escrever toda a tabela trigonométrica de 30, 45, 60 para seno, cosseno, tangente, que vai ser útil na resolução dos exercícios, que normalmente esses valores não são dados nas questões. Tá ok? Vamos adiante. Vamos tentar fazer esse exercício então. Ele diz o seguinte: quando o Sol se encontra a 45 graus acima do horizonte, uma árvore projeta sua sombra no chão com um comprimento de 15 metros. Determine a altura dessa árvore. Então tá aqui, vou desenhar aqui o chão, tá aqui o chão. O Sol, ele está a 45 graus do horizonte, então aqui eu vou dizer que está a 45 graus. Então está aqui o Sol. E ele projeta na árvore, vou botar a árvore aqui, ó, uma sombra de 45, olha, de 15 metros. Então está aqui a sombra está aqui, ó, 15 metros. Ele quer saber a altura dessa árvore aqui, ó, a altura dessa árvore. Então veja, eu sei que nós temos aqui um triângulo retângulo, vou considerar que a árvore esteja na vertical, e que eu tenho este ângulo aqui, ó, formado com 45 graus. 45 graus. Quais são os dois lados que foram informados? Bom, o ângulo está aqui. Eu tenho este cateto aqui, ó, que eu vou chamar de cateto adjacente. E tenho essa altura aqui que eu quero saber, que eu vou chamar de cateto oposto. Observe que sobre a hipotenusa ele não falou nada no problema e nem perguntou nada no problema. Então eu vou procurar, dentre aquelas três relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente, vamos só nos lembrar, como é que era mesmo? Seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente, que é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Observe que ele não fala nada sobre a hipotenusa. Então essas duas relações que utilizam a hipotenusa, eu posso descartar, não tenho interesse nelas. A relação que me interessa é a tangente, porque vai trabalhar com o cateto oposto e a hipotenusa. Então vamos lá. Eu tenho aqui a tangente, no caso do ângulo formado é de 45, então tangente de 45 é igual o cateto oposto, que é H, eu não sei quanto é, sobre a hipotenusa, que eu sei, ou sobre o cateto adjacente, que eu sei, que é 15. Então eu tenho essa relação aqui. Tangente de 45 é igual ao cateto oposto, que é H, é a altura que eu quero saber, sobre o cateto adjacente, que foi dado, é a sombra da árvore, não é? Então tá aqui. Se eu olhar lá na tabela, né? Será que a gente se lembra da tabela? Ó? Seno, cosseno, tangente, 30, 45 e 60. Aí a gente vai ler 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Né? Embora não vá precisar aqui nem do seno nem do cosseno. Põe raiz lá no 3 e também no 2. Agora que vem a parte que interessa, que é a tangente. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, o que me interessa, que é a tangente de 45, está aqui, olha. Tangente de 45 é 1. Então, onde eu tenho tangente de 45, eu vou substituir isso aqui por 1. A tangente de 45 vale 1. 1 é igual a H sobre 15.
passando o 15 que está dividindo aqui para cima, 15 é igual a h, ou seja, a altura da árvore é exatamente igual à sombra, 15 metros. E aí eu sempre vejo, do triângulo retângulo formado, qual lado que eu quero saber, qual lado que foi fornecido, e vejo na relação quais desses dois lados atendem ao meu problema. Vamos ver esse outro problema aqui que também é muito comum. Ele dá um triângulo retângulo e dentro desse triângulo retângulo um outro triângulo retângulo aqui com ângulo de 45, aqui com ângulo de 30, e ele quer saber o valor de x, que é a hipotenusa desse triângulo aqui menor. A única informação que ele dá é esse cateto que é um cateto adjacente ao ângulo de 30. Então, eu pensei que talvez nós pudéssemos achar primeiro esse valor aqui, a altura do triângulo, porque aí eu preciso de uma informação do triângulo menor para achar essa hipotenusa do triângulo menor. Esse x é a hipotenusa desse triângulo menor aqui, ó. Eu tenho esse triângulo menor, cuja hipotenusa é x. Eu preciso de uma informação desse triângulo menor, pelo menos um lado desse triângulo menor. E é o que eu vou achar, esse valor de h. Então eu vou começar fazendo o seguinte, olha. Eu tenho o ângulo de 30, eu tenho o cateto adjacente e quero lá o cateto oposto. Então, quem é que trabalha com cateto oposto e cateto adjacente? Vamos lembrar as relações? Olha, seno é igual cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é igual cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto adjacente. O que me interessa aqui é a tangente, visto que eu não tenho interesse na informação da hipotenusa do triângulo maior. No caso aqui, então, me interessa a tangente, né? Cateto oposto e adjacente. Então, tangente, no caso, tangente de 30 graus, essa tangente é igual a cateto oposto, que é o h, dividido pelo cateto adjacente, que é 6. Então, peguei aqui o h, peguei o 6. Tangente de 30, lembra da musiquinha? A tangente é diferente, vejam só, 6 raiz de 3 sobre 3. Ou seja, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3 é igual a h sobre 6. Posso simplificar aqui, ó, dividir por 3, aqui vira 2. Vou passar o 2 multiplicando para o lado de lá. Vai ficar h é igual a 2 raiz de 3. Essa aqui é a altura do triângulo. Então, eu já tenho este valor aqui, ó, 2 raiz de 3. Agora, eu consigo achar o valor de x. Por quê? Eu tenho o ângulo de 45 graus aqui, eu tenho o cateto oposto, tá aqui, ó, esse aqui agora é o cateto oposto, e quero saber a hipotenusa. Quem é que trabalha com cateto oposto e hipotenusa? O seno. Então vamos lá, seno de 45 é igual ao cateto oposto, no caso o h que vale 2 raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é x, certo? Legal. Quanto que é o seno de 45? Lembra-se da musiquinha? 1, 2, 3, tudo sobre 2? Então, ó, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é igual a 2 raiz de 3 sobre x. Levando o x lá para cima e a raiz de 2 aqui para baixo, vai ficar x é igual a
2 raiz de 3 vezes o 2, esse 2 aqui vai subir, e essa raiz de 2 aqui vai descer, não é? Então, raiz de 2 aqui. X é igual a 2 vezes 2, 4, raiz de 3 sobre raiz de 2. Estaria quase que completo, só que como eu não posso deixar raiz lá no denominador, eu vou multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo, e aí vai ficar 4 raiz de 3 vezes raiz de 2, que é raiz de 3 vezes 2, que é raiz de 6, 4 raiz de 6, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, vou cortar, dividir por 2, e vai ficar 2 raiz de 6. Então, quanto que vale aqui o valor de x? 2 raiz de 6. Então, a gente faz uma metade para achar um valor que eu precise e depois eu completo, faço em 2 etapas, tá bom? Pode aparecer isso aí também. Sobre 6. Eu posso